Senhoras e senhores, bem-vindos hoje com mais um setor do qual eu nunca falei antes. E esse é curioso, você gosta de carro, gosta de estética automotiva, gosta desse mundo de expansão, de varejo, então você não pode perder. Mas antes, roda a vinheta. Meus amigos, vocês já sabem que a RD Expansão é um lugar para falar de negócios de uma forma séria, então se você quer sua marca presente nessa mesa, nessa TV, nossos espaços de patrocínio estão abertos. Hoje eu tô com um cara mais do que especial, olha, reestruturar para sobreviver, como transformar uma rede de franquias em uma operação que realmente dá resultado. Crescer uma empresa já é difícil, agora imagina assumir a missão de reestruturar uma marca com 3 décadas de história. Daniel Gamês, CEO da Drywash. Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Obrigado, é uma oportunidade incrível de colaborar com vocês, colaborar com a audiência, para que a gente possa contar aí um pouco do segredo e ajudar as pessoas. Cara, você tá num setor que me desperta uma série de curiosidades, a forma do modelo de negócio, como é que ganha dinheiro. Eu já vi loja pequena, loja grande. Então, eu vou começar te perguntando. Qual é o momento da marca, do Drywash, e o teu lá como executivo, cara? Perfeito. Bom, a Drywash vive num momento muito bacana e promissor. A gente vem aí de 3 anos consecutivos de crescimento, mas esse crescimento ele é fruto de um reposicionamento, ele é fruto de uma visão, ele é fruto da gente olhar para dentro de casa. Eu acho que esse é um bom ponto para começar. Olhar para dentro de casa e corrigir, acertar, arrumar e plantar tudo o que é necessário para que o franqueado possa performar e para que a marca consiga entregar resultado. Legal. Hoje são quantas unidades? Hoje nós temos 50 lojas implantadas no Brasil. Uau. E a marca é realmente isso, 3 décadas? É uma marca de 3 décadas, só que a Drywash ela tem uma particularidade. A Drywash nunca quis, e não é a nossa missão, ser uma marca de escala. Né? Nós somos uma marca e a nossa missão é ter um controle de operações, só que operações rentáveis, operações de alto ticket médio, operações de ótimo mix, operações bem localizadas, em locais que fazem sentido para o nosso cliente e principalmente para o nosso franqueado, para o investidor. Então tem uma simbiose aí, né, de variáveis que a gente considera para a expansão da marca e para o crescimento dela. Cara, eu acho, como negócio, eu tenho várias curiosidades. O que vocês estão fazendo hoje e tal. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Lito, fundador, ele explicou como a coisa nasceu de criar meio que as fórmulas de limpar um carro a seco e tal. Você pode falar dessa gama de serviços? Porque me surpreendeu quando eu soube que vocês fazem estética automotiva. Tipo, corrigem riscos e tem uma parte até de funilaria. O que hoje um consumidor comum encontra num posto de atendimento? Ou como que vocês chamam? É um lava rápido? Unidade. Tá. É uma estética automotiva. Legal. O que a gente encontra lá quando quer cuidar do carro? Então eu vou resumir aqui e vou te mostrar a evolução do que a gente tem feito. O Lito, nosso fundador, ele é um visionário e assim continua até hoje. Tá? Então em algum momento ele cismou que daria para a gente fazer uma lavagem de carro sem água, né? O que pouquíssima gente sabe, vou contar o segredo agora, hein, gente? Olha aí. Pouquíssima gente sabe é que a Drywash ela não começou por conta de lavar o carro sem água. Ela começou com o objetivo fim de ter um processo de qualidade, de controle e de entrega para o cliente. Lavar o carro sem água veio depois. Ah, tá. Então a gente monitorou lá em 94, quando surgiu, os processos. A gente sabia que era um mercado muito informal, tá? Em alguns casos até hoje. E a gente falou, poxa, por que a gente não pode ter algo de qualidade, algo com processo, algo que o cliente saiba que horas que ele vai receber o carro, tudo bem? Algo com começo, meio e fim. Então esse foi o início. E aí, no meio disso, no início ainda, a gente cismou, na verdade o Lito cismou, nosso fundador, que poderia existir uma fórmula possível, segura, que não risca, já vou falar, ó, gente, não risca, lavagem a seco não risca, tá? E que possa entregar um resultado de qualidade superior na lavagem do veículo. Então assim nasceu a lavagem a seco da Drywash, que foi feita à época
numa cozinha de casa, com um mixer e um liquidificador. A gente tem isso até hoje. Depois me cobra, eu vou te mandar a foto. Você coloca aqui no podcast. Aí, editor. Tem um mix e um liquidificador. Ele fez na cozinha de casa, testou e deu certo. Mas ninguém acreditava. Hoje essa fórmula é consagrada. A gente exporta para Estados Unidos, a gente exporta para a Europa, a gente tem a licença da marca na comunidade da União Europeia. Uau. E a gente recebe também empreendedores de outros países, né? O mais recente, o caso é do Peru, por exemplo, aqui da América, onde a gente recebeu empreendedores para conhecer a tecnologia e a gente não tem nenhuma falsa modéstia dizer que a gente tem o melhor produto de lavagem a seco do mundo. É inacreditável o nosso lavagem a seco. Uau! E aí o tempo passou, esse mix de serviços foi aumentando e hoje o que a gente pode encontrar? Muito bem. A gente sempre tem uma preocupação de analisar o comportamento do cliente. Então, poxa, qual é o comportamento do cliente que traz oportunidade? O que eu consigo capturar dentro do que existe no dia a dia das lojas? Né? Cara, você é varejo, eu também. Varejo é loja, é o dia a dia, é você olhar o cliente, é você olhar o que ele pergunta. Né? Então, dentro disso, a gente foi capturando oportunidades. Então, vamos lá. A gente começou com a lavagem a seco. Perfeito. E aí, a gente se tornou 100% lavagem a seco. Tá. Primeira rede do mundo a trabalhar com lavagem a seco. Depois, a gente observou que cada carro tinha um risquinho, tinha um amassadinho, tinha um martelinho para fazer. Então, a gente acoplou as operações à funilaria. Então, a funilaria surgiu como o primeiro opcional, né, que a gente trouxe para o negócio, entendendo essas oportunidades. Porque aquele cliente já estava na loja, aquele cliente não tem normalmente uma marca de confiança para fazer esse serviço, porque a funilaria também é desestruturado. Isso. É sempre uma indicação, né? E pode passear, eu faço o desafio a vocês. Se você andar pela rua, dificilmente você vai ver uma funilaria vazia. Muito difícil. Sempre tem carro. Né? E outro ponto relevante é, conforme a gente foi trabalhando esses clientes e aumentando o nosso fluxo de veículos, a gente foi desenvolvendo a estética automotiva. Tá. Então hoje a gente tem uma linha de serviços com mais de 60 opções de serviços, né? 60 opções de oportunidades de serviços a serem feitas nos carros, que tem para tudo que é para todo mundo entender. Serviços externos, que a gente chama, então lataria, capô, teto, brilho, cera, polimento, tem vários níveis de serviço que pode ser total ou parcial. Serviços internos da mesma maneira, então impermeabilização, higienização, a gente tira cheiro, a gente faz serviço de motor, a gente faz descontaminação de roda e de vidro. Então a gente faz em estética automotiva tudo o que existe para que esse veículo possa ser valorizado. Isso tem a ver com uma outra tendência de mercado, que é o tempo pelo qual as pessoas ficam com os carros. Então, hoje, um pouco diferente do que acontecia anteriormente, as pessoas tendem a ficar 2, 3, 4 anos com o veículo. Então, antes não era assim. Não. Antes, principalmente no nosso público, você tinha um giro de troca em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Isso. Né? Hoje, você já pega clientes, a gente sabe isso pelo sistema, que eles ficam 2, 3, 4 anos com o veículo. Então a gente vai cuidando desse veículo ao longo desse tempo. E aí tem mais coisa. Posso continuar contando ou não? Claro, é a curiosidade. Muito bem. Então evoluímos em estética, evoluímos em reparo. Aí a gente observou uma outra tendência, que era a tendência do PPF. Já vou explicar o que é. Às vezes o povo não sabe o que é, né? O PPF e a película de proteção, que muitos conhecem como insufilme, tá? Então, a película, hoje, o segmento de películas automotivas, ele tem basicamente 2 grandes nichos. Um nicho de películas de proteção, que é crítico para grandes capitais como São Paulo, então inibe aquele furto, aquele roubo, aquela coisa pontual, né, que a gente chama. E isso a gente atende uma gama enorme de clientes, tem taxista, tem Uber, muito aderente ao público feminino por conta de bolsa, de celular, né? E todo mundo que circula e em grandes vias deveria ter uma película de proteção. E ela ajuda efetivamente com relação à proteção do veículo. E você tem a película de proteção solar. Então a gente tem unidades, por exemplo, em Goiânia, em Goiás, em Brasília, regiões muito quentes, no Rio de Janeiro. Então a película solar, ela tem para o para-brisa,
Tem película transparente para o para-brisa, você sabia que existe isso? Não. Perfeito. Ela filtra calor e ela é transparente e ela protege o para-brisa por dentro e por fora, depende do que você precisa. Mas cumpre a função mesmo, cara? Cumpre Porque a função. película, até onde a gente sabe, existem há quantos anos? E realmente pegar o carro super quente e tal, ela é funcional mesmo? Cara, ela é funcional, ela filtra o calor, a gente tem demonstradores de calor em algumas unidades da Drywash. Tá. E a gente tem um fornecedor homologado que tem distribuição nos Estados Unidos. Então, a gente traz a película com o nosso fornecedor, qualidade Drywash, e a gente tem que dar toda a garantia. Para você ter uma ideia, eu dou 10 anos de garantia na minha película, cara. 10 anos. Uau. É bem bacana. E essa protetiva, ela também cumpre a função? Eu nunca tive curiosidade a respeito. O cara vai lá, ele quebra o vidro, mas ele não consegue penetrar. Exatamente, ele não consegue penetrar. A gente tem vídeos, Douglas, onde a gente faz algumas brincadeiras, né? Se você quiser também te manda esse material. A gente tem vídeos onde um pseudo-assaltante tá dando marteladas no vidro, ele chega a dar mais de 20 marteladas e não quebra. Em algum momento ele estilhaça, mas ele não quebra. Então é super conveniente e até considerando o preço do próprio vidro, é bem bacana e bem acessível para colocar. Então, continuando a tua pergunta, a gente ampliou o mix para as películas de proteção solar e para as películas anti-vandalismo e na sequência a gente trouxe o que a gente chama de PPF. O que é o PPF, gente? É um plástico, só para todo mundo entender, tá bom? É um plástico, uma tecnologia que muitas vezes é regenerativa. Então, o que acontece isso? Você consegue colocar o PPF no canto de porta, na concha, onde, por exemplo, as mulheres abrem o carro, fica aquela marquinha de unha. Então, você coloca uma proteção ali. Na quina da porta, onde você abre a porta, ela bate ou na parede ou no carro do lado. Então, você tem uma proteção. Na soleira da porta. E aí, pensando em questões maiores, você consegue colocar o PPF no capô do carro, na frente do carro, no para-choque, no teto. Então, você consegue colocar no carro inteiro se você quiser. Então, ele protege o veículo de uma maneira muito especial, de uma maneira muito exclusiva e única. E, de novo, contribui com aquele objetivo fim que eu te falei, das pessoas ficarem mais tempo com o carro e com um carro perfeito, bonito, adequado. Entendi. Então, esse é o mix de serviço. E hoje, a gente tem até 5 opções de serviços dentro da nossa franquia, trazendo para o mundo dos negócios, sim, né? Sim. Então, para o mundo do varejo, opções para o cliente, opções de cross-selling. Tá. Então, ele entra pela lavagem, eu consigo oferecer a película, eu consigo oferecer o reparo. Para o mundo do franqueado, do investidor que também está aqui nos ouvindo, você tem um negócio que não está limitado a somente uma fonte de receita. O que eu sempre peço, e assim, não falando só sobre Drywash, sobre negócio, é a gente dá a dica para o investidor da gente evitar o risco do negócio monoproduto. Tá. Né? Alguns dão muito sucesso, alguns rampam muito rápido, mas existe uma certa tendência a uma necessidade de diversificação, às vezes mais curta, e isso pode comprometer a longevidade do negócio por conta do hábito de consumo do cliente. Muito bom, cara. E agora, justamente entrando na Drywash como business, parte de quanto? Existe mais de um modelo de loja? Você pode falar um pouco a respeito do interessado num potencial franquia? Posso sim. A gente tem um modelo de negócio que ele é muito versátil. Tá? O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, e essa é uma dica que eu acho muito importante. Antes de pensar num negócio, eu acho que cada empreendedor tem que avaliar ele por si próprio. Então assim, eu, Daniel, o que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? Então assim, eu gosto de lidar com o público? Não, eu gosto de um ambiente mais restrito? Não, eu tenho habilidade com números? Eu tenho habilidade com processo? Eu gosto de trabalhar final de semana ou não? Eu gosto de um ambiente mais livre? Eu gosto de um ambiente mais controlado? Então, é uma autoanálise antes de falar do negócio da pessoa, sabe, Douglas? Tá. Por quê? Porque o empreendedor ele busca um negócio. E normalmente ele busca pelo dinheiro. E tá tudo bem. O negócio tem que dar resultado. Mas na hora do vamos ver, como a gente vive franquia, né? Na hora do vamos ver, quem tem sucesso é o cara que tá fazendo o que gosta, cara. O cara tem que gostar, entendeu?
Poxa, tem gente que adora restaurante, tem gente que não se vê numa cozinha. Só que o cara gosta, e para estética automotiva é a mesma coisa. Você vai trabalhar em estacionamento, você vai lidar com o público o tempo todo, você vai prestar um serviço que é mágico, né? Porque você consegue ter muitos diferenciais, mas você tem questionamentos, porque o cliente ele questiona e tá tudo bem. Né? Então, acho que essa é a primeira dica que eu dou. O cara que gosta de carro vai se dar bem com a Dryowash. Por que eu faço esse paralelo? Nós trabalhamos com diversos segmentos aqui. E, eventualmente, alguém que gosta muito de moda, estuda o assunto, decide abrir uma loja de moda. E loja de moda não é design de estilo. Perfeito. É venda de produto, Perfeito. Atendimento ao público. Então, a pessoa, eventualmente, que acha que por gostar de moda, vai gostar de ter uma loja de franquia, de moda, ela fica com raiva da moda depois. Perfeito. O cara do carro. Perfeito. Acontece o mesmo, você já alerta, não. O cara gosta de carro, ele vai gostar de ter uma Dryowash? Não, Olha, necessariamente. eu acho que gostar de carro é o primeiro passo. Então tem esse match. Eu acho que tem esse match porque você tem uma linguagem para quem gosta de carro. É como os advogados, é como os dentistas. Então, o cara gosta de carro novo, o cara gosta de carro antigo, o cara gosta que comente a cor, um modelo, né? Lógico que isso tudo é muito sutil e muito orgânico no relacionamento com o cliente. Mas o primeiro ponto é assim, imagina comigo, você vai abrir um negócio. Aí você, de repente, não dá valor para carro, ou para cabeleireiro, ou para cuidar dos dentes, talvez, ou para restaurante, ou para comer bem, ou para comida vegana, não interessa o teu segmento. Então, se você não tem algum valor para aquilo, você vai partir pelo valor operacional, pelo valor monetário que aquele negócio te gera. Uhum. De novo, tá tudo bem, não tem um erro sobre isso, tá, gente? O pessoal pode falar, poxa, então só vou fazer o que eu amo. Não, é um equilíbrio. Porque as pessoas também mudam, então elas podem se adaptar a outras coisas. Tá. Então, olhando para dentro de casa e respondendo a tua pergunta, a gente tem franqueados que sim vieram do mundo do carro. Então, o cara era um correspondente bancário, ele gostava de comprar e vender, né? Ele tinha algum envolvimento, já teve loja, ou em alguns momentos ele já fez estética, então ele tem um envolvimento com o mundo do carro. Tá. Mas a gente tem vários outros que não tem nada a ver com o mundo do carro. Eu tenho franqueados, por exemplo, que são franqueados engenheiros, que gostam de processo, queriam algo estruturado para fazer uma migração de carreira. A gente tem muito perfil de migração de carreira dentro de Dryowash. E então, a partir do momento, esse candidato ele começa a valorizar outras coisas, que é a marca é sólida, tem processo, esse processo ele tem uma garantia, ou ele tem indícios de qualidade, ou seja, trazendo para o mundo real para o povo aqui, né? Funciona de verdade. Então, ele começa a olhar o negócio dele menos sobre a expectativa emocional e mais sobre a expectativa racional. Mas ainda assim, é o que eu falo, cara, tem que brilhar o olho. Tá. Qualquer coisa que você vai fazer tem que brilhar o olho. Então, a dica é, se brilha teu olho, cara, vai em frente, você vai ter sucesso, porque você vai ser muito mais resiliente, você vai aprender mais fácil, você vai estar mais focado, né? E quem faz o gol em franquia, bicho, é o franqueado. O André fala isso, né? E um grande amigo. Então, cara, quem faz o gol é o franqueado. Com qualquer marca que você vá colocar, vá ampliar e colocar. Eu já vou responder a tua pergunta dos modelos agora, que eu fugi um pouquinho. Tá. Bom, então voltando agora para os modelos. A gente tem um padrão de franquia muito adaptável. Então a gente consegue adaptar o padrão da franquia a um determinado espaço de tempo. Perdão, a um determinado espaço físico. Porque a minha matéria-prima é carro, no caso do meu negócio. Então, espaço para Dryowash é algo relevante. Tá. Então, a gente tem uma correlação entre espaço, produtividade e, consequentemente, faturamento que é real. Tá. Que é real. Então, o que a gente sempre pondera? Bom, primeira pergunta, vou voltar no que eu falei para vocês. Qual é a necessidade do Douglas, do Daniel, do público que nos ouve, dos nossos ouvintes? Minha necessidade é X. Muito bem. Dentro dessa necessidade, vamos supor que a gente consiga atingir um patamar de faturamento, de produção e de resultado em 100 metros quadrados. Pega um exemplo médio aqui. Tá. 100 metros quadrados. Em 100 metros quadrados, você vai estar falando de investimento em torno de R$190 mil, com payback em 6 meses, com break-even em 6 meses,
com payback em 18 meses. Mas tem exceções? Claro que tem. Tem operações que rampam muito mais rápido. E tem operações que rampam muito mais lento. Olha que eu já acho 6 meses um excelente patamar, cara. Ele brequiva rápido. Poxa. Porque é giro. Então, o meu negócio... E outra dica que eu sempre dou. Cara, você que vai pensar em negócio, pense em coisas simples. Quanto mais simples, melhor. O teu público, o teu cliente, ele tem que entender o que você faz sem ninguém explicar. Tá. Simples assim. Né? Mas isso é muito óbvio. Mas às vezes as pessoas pensam em algo extremamente nichado e isso demanda uma necessidade de posicionamento, ou de comunicação, ou de explicação adicional. Aí você tem 2 trabalhos. Você precisa vender o mercado e o nicho e depois vender o negócio. Sim. Então, hoje a gente trabalha com um modelo médio, né? De 100 metros quadrados. A gente tem opções também menores ou muito maiores e a gente adequa ele à realidade da particularidade do nosso investidor e do espaço. E eu suponho que, diferente de outros nichos, você não tem a necessidade gritante de grandes estoques. Uma vez montado o espaço, eu imagino que o grande valor está na mão de obra e no processo. É bem por aí? Bem por aí. Tá. É uma excelente pergunta. A Drywash tem um ecossistema. Então, dentro do nosso ecossistema, nós somos o único player do segmento que tem uma indústria química própria no mesmo prédio. A gente produz tudo que a gente coloca na loja. Então, isso garante qualidade de processo por conta de instrução de trabalho. Isso garante entrega para o franqueado em D0. Isso garante que eu vou ter o que é preciso ter, onde precisa... Ou seja, isso garante que o franqueado tenha a matéria-prima adequada para executar o seu trabalho. Tá. E dentro disso, a gente produz tudo concentrado. Então, o estoque da minha unidade, cara, é um negócio de... Assim, é uma prateleira minúscula, menor do que essa que a gente tem aqui no estúdio, por exemplo. Uma prateleirinha. Por quê? Porque eu consigo entregar rápido, é tudo concentrado e isso facilita muito a vida do franqueado. Então não há uma necessidade de grandes estoques, né, dentro da operação e a gente procura manter uma regularidade a gente entrega uma regularidade de processos e produtos para facilitar a vida do franqueado. Tá? Então, em todo o Brasil, não? Em todo o Brasil a gente entrega. Tá. Lógico, se o cara de repente ele está lá em Brasília, aí a gente faz um pedidinho um pouquinho maior para que seja um estoque regulatório, mas ainda assim é bem tranquilo porque de quanto a gente está falando de estoque? A título de capital de giro, assim. Cara, o meu estoque ele varia entre 5 e 10 mil reais dependendo da loja. É bem tranquilo. E isso dura 3 meses. Não, é bem tranquilo. Não, a gente lida com um negócio aqui de $500 mil de reais. Não, é bem tranquilo, Porque quando você falar de estética automotiva, talvez as pessoas não saibam isso. Você vai fazer um polimento, por exemplo. Vou dar um spoiler aqui pra galera. Você vai fazer um polimento. Um polimento, vamos supor que seja um serviço, dependendo do porte do carro, de R$ 1.500. Tá. Perfeito. Você, obviamente, tem a mão de obra só que o teu custo de produto, ele é muito baixo. Ele é muito pequeno. Você vai usar, entre aspas, meia dúzia de gotas do produto, dependendo da peça que você vai polir, e lógico por peça, só que não é relevante. Então a margem da estética no negócio é muito alta. Meu CMV é muito baixo. Muito baixo. Olha, em termos de equipamento, vocês equipamento, tenho uma premissa de qualidade, de marca, de... Esses equipamentos costumam custar muito? Não. A gente tem algumas premissas. Então, por exemplo, o que a gente tem de diferente? Né? A gente tem uma preocupação grande com a qualidade da operação, ou melhor, com a qualidade... Deixa eu ver como eu vou explicar isso. Com o bem-estar dos nossos colaboradores, de quem trabalha nas lojas, de todo mundo que está em loja. Tá. Por quê? Vamos para o mundo real agora. Né? É importante trazer as pessoas para o mundo real. Sim. Uma franquia de estética automotiva, gente, tem aspirador, tem politriz, tem estacionamento, então tem barulho. É o dia a dia. Né? Então, dentro disso, a gente opta por equipamentos que têm menor nível de ruído, às vezes quase imperceptível, por tecnologias mais novas, por coisas que muitas vezes são elétricas ou a bateria. Então, a gente tem efetivamente uma preocupação em
equipamentos, não só de ter o equipamento, mas que tipo de benefício real isso pode trazer para aquele colaborador. Tá. Né? Aí coisas que o pessoal não pensa. Fala, poxa, mas eu vou pagar mais caro no aspirador, por exemplo? Eu falo assim, vai. Mas por quê? Porque o cara vai se sentir melhor trabalhando e isso vai diminuir o teu turnover. É estatístico? É estatístico. Entendi. É estatístico. Entendi. Faz todo sentido. E aí tem uma novidade que eu queria contar para você, que é um método de lavagem novo, mas quando chegar o momento você me fala. Ah, então é logo menos, porque nós vamos chegar num quadro aqui que eu tô louco para começar. Posso, diretor? É aquele, né? Devo? Aquele que todo mundo espera. Acho que esperam mais a sua abertura do que o quadro propriamente dito. Então tá aqui, ó. Já vamos começar agora. Esse é o Entregando Ouro. Daniel, Opa, vou entregar agora, aceita hein? essa barra. Agora. Cuidado que ela é pesada, vai se machucar. Nossa! Que agora é aquele momento que a gente pede para que você, como executivo, cara cascudo de mercado que a gente sabe que é, chefiando uma marca pioneira em vários aspectos, a galera fica ansiosa pra uma entregada, né, cara? Tipo, uma dica, aquela coisa valiosa e tudo mais, e eu vou usar esse espaço para você contar da sua inovação. Mas antes, Perfeito. vou te provocar. Vamos lá. Muita rede prefere abrir novas unidades a arrumar as unidades que já existem. Como você equilibra as duas coisas? Cara, adoro esse papo. Adoro esse papo. É mesmo? Eu adoro esse papo. Sabe por quê? Para alguns é armadilha. Não, cara, eu adoro esse papo. Né? Eu acho assim, gente, franquia é algo pessoal. É de ser humano para ser humano. O negócio, ele é um meio. E ele pode ser qualquer um, tudo bem? No fundo, cara, isso aqui é olho no olho. Né? É um se comprometendo com o outro de maneira verdadeira. E aí, lógico que para isso você tem objetivo, processo e você tem cumprir o jogo. Né? Então, como a gente fala, 50% da responsabilidade de um negócio é do franqueado, 50% é do franqueador. Então, trazendo isso para a tua pergunta, o que eu vejo? Hoje, e eu vou voltar naquele comentário que eu fiz no começo. Muitas vezes, o nosso investidor, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, gente, presta atenção. Você vai procurar um negócio e você olha só para o negócio, né? Se tem margem, se é bacana, onde dá para pôr, seja o que for. O meu convite é que você faça um movimento inverso disso. Então olha para quem está dentro da franqueadora, como a franqueadora apoia, que tipo de cases reais tem de apoio, a jornada de treinamento do novo franqueado, a jornada de aprendizado do novo franqueado. Isso é crucialmente importante, tem tudo a ver com a tua pergunta. Por quê? Hoje, né, vamos falar um pouquinho da Dry Wash. A primeira coisa que a gente fez na reestruturação, que foi o primeiro ponto que você me trouxe, foi: eu não saí expandindo a marca. Não saí. O que eu fiz? A gente entendeu o momento e a primeira coisa que eu fiz com os meus executivos, com a minha equipe, foi redesenhar a jornada inteira do franqueado. Olha, isso é legal. Então a gente redesenhou treinamento de novos, a gente montou uma universidade corporativa com muitos módulos, a gente revisitou o modelo de negócio, a gente ampliou o mix, a gente criou alternativas para o franqueado ter mais margem, a gente criou campanhas comerciais que acontecem semanalmente na rede com premiações, a gente criou eventos mensais de transferência de know-how para a rede com cases reais que a gente faz, que é o nosso Dry Coffee. A gente trabalhou a nossa franqueadora também da mesma forma, com eventos mensais de resultado, onde cada área ela mostra o que está fazendo, ela mostra qual é o resultado e ela mostra qual o impacto no resultado da empresa. E mais do que isso, a gente tem uma política aberta e transparente, 100% transparente, de mostrar todos os números. Todos os números. Então, cada colaborador da nossa empresa sabe o nosso status, sabe o nosso objetivo, sabe como estão nossos franqueados, e isso cria uma correlação de entrega e resultado. Porque, veja, a franqueadora não é para vender franquia e botar o franqueado. A franqueadora é para fazer o franqueado ganhar dinheiro. Se o franqueado ganhar dinheiro, ele vai abrir outras lojas. É simples assim. Sim. E para isso você precisa ter estrutura de suporte, de rotinas, de pessoas, de cargos, né? Ou seja, para fazer o franqueado
vender. Então, respondendo a tua pergunta, é como se fosse um iceberg, tá? Lá na pontinha tá a expansão. É o que você enxerga. Uhum. Mas, cara, tá tudo para baixo. Tá. Então, o executivo de franquia e de franqueadora, ele tem que estar preocupado com isso. E o investidor, é isso que eu provoco aqui, tem que questionar a franqueadora sobre os processos, os procedimentos, os rituais de suporte. É isso que vai entregar o sucesso da franquia. Top. Agora, eu quero saber. Todo mundo quer dizer que inova. E isso realmente, cara, às vezes é um assunto chato. Estamos inovando, a gente vê em tudo quanto é rede social e tal. E eu quero saber como vocês começam um processo de inovação real. Tá. Cara, é pesquisa, é método, é benchmark. Você ouve teus executivos, você vai na gringa dar uma olhada no que está acontecendo. Qual é o teu processo de inovação, cara? Tá. Eu não acredito em inovação, né? O pessoal às vezes fala de inovação, acha que é um gênio da lâmpada, né? Que vai vir com uma ideia milagrosa e vai trazer um resultado extraordinário. Eu gosto de inovação em pequenas coisas que se somam a grandes coisas. Então vamos trazer para o mundo real. A gente identificou, falando do nosso universo, que o hábito de consumo do cliente estava mudando, como todo mundo sabe. Tá. Tudo bem? Então, a Dryoshi, até pouquíssimo tempo atrás, era uma rede muito de varejo. Devem ter várias assim hoje. Então, muito de varejo, muito de balcão. E o nosso cliente não estava o tempo todo no balcão. O nosso cliente está em todo lugar. Então, o que a gente identificou? Né? A gente identificou que a gente tinha centenas de clientes, vou repetir, cara, centenas de clientes na rede pedindo informação, pedindo orçamento de serviço, querendo saber procedimento, e essa galera ficava no vácuo, literalmente no vácuo, tudo bem? Porque muitas vezes, ou aquele franqueado, ou o nosso modelo é baseado em consultor de venda. Então aquele consultor de venda que está fazendo sim um bom trabalho no balcão, ele não para pensar que existe uma outra jornada. E essas jornadas se confundem. Uma coisa é eu atender o Douglas que está na minha frente. Tá. Cara, top. Eu vou pegar, vou fazer o diagnóstico, vou trazer, vou vender. Outra coisa é o Douglas no WhatsApp, por exemplo. Porque ele está falando comigo, talvez esteja falando com mais 2, 3, 4 marcas. Então, respondendo a tua pergunta, inovação. Qual era o problema? Estamos perdendo centenas de clientes por baixo atendimento ou por falta de cadência de atendimento. A gente monitorou e quantificou isso em números. A gente trouxe isso para os franqueados. Então a gente criou, né? A gente foi atrás de uma tecnologia de inteligência artificial, que é até parceira da ABF, e a gente criou uma série de IA agentes personalizados. Tá? Então assim, a gente consegue personalizar tudo. Perfil, se ela só se apresenta, se ela vende, se ela dá orçamento, se ela faz agendamento. Então, a gente trouxe essa tecnologia para dentro da Dryoshi, isso é implantado e funciona, aonde a gente eliminou 100% do gap de comunicação que tínhamos. Então, essa foi uma inovação fruto de algo muito simples. O cliente quer ser atendido fora da loja. Perfeito. Simples assim. Perfeito. Então, feito isso, as coisas vão se somando. Primeiro passo, trouxemos a tecnologia. Segundo passo, identificamos que além do atendimento, tinha espaço para a gente trabalhar no canal digital. Então a gente criou uma célula de canal digital, que a gente chama lá dentro de carinhosamente de máquina de vendas. Né? E a nossa máquina de vendas hoje, ela tem a performance bem bacana e ela vende mais. Vou dar outro spoiler aqui, hein? Ela vende mais que o Shopping Iguatemi São Paulo, para você ter uma ideia, na web. Vende o quê? Serviços? Serviços. Os caras entram, pedem orçamento, ou quer saber horário, essas coisas? Exatamente. A gente faz a venda, a entrega é na loja, né? Então é uma venda, a entrega é na loja, todo o processo organizado por CRM, por inteligência artificial e resultado efetivo para o franqueado, para a franqueadora e mais do que isso, cara, que é o motivo fim de qualquer negócio, é com o cliente no centro. Por quê? Porque o cliente nem sempre está na tua frente, então você precisa criar outras alternativas
para capturar oportunidade de venda. Então essa é uma inovação simples, funcional, que hoje vende mais do que uma das nossas maiores lojas na rede. E muito nos orgulha. E tem espaço, viu? Tem espaço para crescer mais ainda. Cara. E você está lidando com uma demanda espontânea, que você já tinha reprimida, mas maltratada, né? Mal administrada, ou você também tem uma cadência que gera demanda para a máquina de venda? Ele faz perguntas boas, viu? Ele faz perguntas boas, gente. Então vamos lá. Eu tenho as duas estratégias. Então a primeira estratégia é de clientes novos. Tudo bem? Eu tenho uma régua de clientes novos, onde aí sim a gente ativou estratégias de marketing digital e a gente traz essa galera com planejamento de nicho, de fluxo, de lead time, porque cada cluster do meu negócio ele tem um processo, um custo de lead e um tempo, e eles são diferentes. Tá. Tudo bem? Então veja, eu inovei produto, inovei processo e aí depois eu trouxe isso para o digital. E agora o cliente compra por pedacinhos. Tá bom. Só que tudo converge na loja. Então, a primeira resposta é sim, a gente traz cliente novo. E segunda resposta é, a gente tem um outro processo onde a gente faz uma análise do vencimento e do relacionamento do cliente com a marca. Vou tentar ser mais específico. Então imagina o seguinte, você foi numa loja nossa, você fez uma cera, tudo bem? Então, vamos supor que a tua cera tenha vencimento de 3 meses. Eu tenho um sistema que monitora esse vencimento, ele avisa ao franqueado que o vencimento da cera do Douglas está chegando, chegou ou venceu, e através de um único clique num botão, o franqueado faz o disparo, ou franqueado ou consultor, para esse cliente, convidando ele a voltar para a loja, ou com uma venda de upsell, ou simplesmente com uma venda de lavagem. Então a gente adapta a estratégia ao perfil do cliente. Tá. Sabe qual é a taxa de conversão disso? 15%. Cara, 15% das mensagens que eu mando direcionadas para o meu cliente no prazo de vencimento, ele volta para a loja. uau, cara, que é a antecipação, que é aquele cuidado, tem alguém me olhando, tem alguém que sabe quando Sabe por quê? é a hora certa. Esse é um outro insight que vale para qualquer negócio. Gente, ninguém acorda com vontade de lavar o carro. Você acorda com vontade de lavar o carro? Não. Eu trabalhei em controle de pragas, né? Eu brincava com o pessoal, gente, ninguém acorda com vontade de matar barata. Isso não existe. Então, a hora que você olha para o teu carro e vê que ele está sujo, provavelmente você vai lembrar. Tudo bem? Porque não é a prioridade. E não é mesmo. Então a gente precisa acompanhar esse cliente e oferecer essa oportunidade para ele. Muitas vezes o cara está passando na frente da nossa loja, ou ele está num shopping, ou ele vai no mercado, ou ele trabalha no edifício comercial e a gente simplesmente avisa para ele que a gente está ali e que ele tem uma oportunidade. E funciona. Não, incrível. Meus amigos, o homem está entregando ou não está o ouro? Agora conta para nós. E o que você ia abrir sobre a sua inovação recente? Tá bom, a hora de entregar o ouro, então. De novo. Tá bom, eu vou entregar o ouro. Vamos lá. Fico contente porque a gente compartilha com as pessoas. Então a gente observou que lava rápido não é lava rápido. Lava lento. É lava lento. Qualquer um que você for, te faça o desafio. Uma hora cara, tranquilo. Vai num sábado, vai numa sexta, é 3 horas, é 4 horas, é lava lento. Tudo bem? Lava rápido hoje na prática é o lava lento. Então a gente começou com uma inquietação sobre isso. Falei, cara, mas não é possível, velho. Não é possível. Você tem um negócio que deveria chamar lava rápido e não consegue entregar rápido. Então a pergunta é, o que a gente precisa para entregar rápido? E aí a gente foi se questionando sobre isso, processo, produto, procedimento, experiência de cliente, time de cliente. Então a gente observa que a gente sabe que o tempo das pessoas está curto. Isso é um fato. Sim. Acontece no shopping, acontece no mercado, acontece na loja de rua, acontece em todo canto. Então a gente criou, cara, uma metodologia de lavagem que a gente chama de lavagem Evolution, que basicamente é uma metodologia de lavagem que eu entrego qualquer carro em 30 minutos. Pronto, perfeito, limpo, impecável. Acho que a gente vai ter que deixar nossa chave aí para ver.
É compromisso. Eu quero mais um ouro, hein? Quero mais um ouro, quero 2. É compromisso. Você entrega em Compromisso. Você sabe que a Domino's inventou sua pizza em casa ou não pague a fatura, né, em 30 minutos. Isso foi uma febre, os caras não deram conta de produzir e de atender. 30 minutos o carro tá pronto. Pronto. Tá. Qual a pegadinha? Vamos lá, vou explicar. Você já sabe. Qual a premissa? Você já sabe que eu explico tudo, eu vou explicar. Então vamos lá. Primeira coisa, a primeira pergunta que o pessoal deve estar querendo saber, mas como? Então, assim, a gente fez isso aumentando a produtividade média das lojas em 25% sem uma única pessoa a mais. Tá. Esse foi o primeiro ponto. Por quê? O nosso negócio depende de gente. E gente a gente sabe que é sempre desafiador. Então, a gente queria e quer entregar mais produtividade para a nossa equipe. Então, o primeiro raciocínio foi operacional. Falou, legal, como é que a equipe pode produzir mais e melhor? Né? Por quê? Porque se essa pessoa, que pode ser o cozinheiro, pode ser o lavador de panela, pode ser o lavador de carro, não interessa, ele está satisfeito, ele está bacana, tudo flui. Então, a gente criou uma metodologia onde a gente reviu o processo operacional. Né? Então, eu vou te dar números para você entender. Antigamente, a gente dividia o carro em talvez 13 pedaços. Tudo bem? E a gente tinha um processo operacional onde a gente tinha 3 tarefas por pedaço do carro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi rever o processo operacional, onde a gente reduziu de 13 para 6 e de 3 tarefas para cada pedacinho do carro, a gente tem 2. Tá. Segundo, a gente reviu metodologia de aplicação do produto. Isso envolve equipamento, mas nada extraordinário, tudo bem? Uhum. E envolve método de aplicação e envolve principalmente uma tecnologia de panos. Então, a hora que você soma tudo isso, a gente ganhou velocidade na aplicação, a gente reduziu o número de processos no veículo. Gente, lavar carro é processo. É processo. Cara, todo segmento Reduziu, tem muita ciência, cara. Eu É fico processo. impressionado. Você reduz fala o do processo. pano, velho. O pano, pra você ter uma forma de ideia, aplicar. a gente testou mais de 30 panos. Mais de 30 panos. Pano, algo que ninguém vai dar valor. Deve pano. ter o fio X, deve ter... É o pano da rebimboca da parafuseta e tem que Você ser fala, esse pano. esse que É esse vai aqui. funcionar. É esse que vai funcionar. E funciona. Então, atrelado a isso, a gente conseguiu efetivamente um processo onde a gente reduz o tempo da lavagem para o tempo que a gente chama que é o tempo do cliente. Né? Então, para a gente não ser leviano aqui, vou responder quais são as exceções. Tem exceções, claro que tem. Tá. Então vamos lá. Quando você tem um carro muito grande ou muito sujo, o tempo aumenta. Mas ele é um tempo que talvez fosse 2 horas, ele vira 1. É um tempo espetacular. Ainda assim, incrível. Tudo bem? Você reduz 50% do tempo. Mas esses 30 minutos é um carro padrão, né? Como assim, 80% da frota nacional, com sujidade pequena ou média. E sim, é um SUV pequeno, é um sedã, um sedã pequeno, um hatch pequeno, que é a grande parte da frota nacional. Então a gente consegue entregar, os clientes têm adorado, tem qualidade, e isso é um baita diferencial para o negócio. Porque você consegue crescer giro e você consegue... Qual é o pulo do gato? Você consegue ter o cliente na loja. Você tem o cara na loja, você lava mais carros. Exato. Muito bom. Exato. Bom, preciso conhecer. Tá Olha. convidado. Meu convidado. Pode marcar e apareça. Legal. E antes de encerrar, tem mais 2 dúvidas que eu não posso deixar passar, produção. Você segura aí, vai. Estamos estourando o tempo já. Mas quando estoura é porque, cara, não teve jeito, velho. Não faz sentido, É porque vai. tá valendo a pena. Vai que é tua. E você gosta de carro também, então segura. Acho- Opa, vai ser meu franqueado. Vai ser meu franqueado. Tá Aí, ó. aqui coçando. Pronto. Cara, 2 coisas que me chamam a atenção na Drywash. Eu acredito que as lojas que eu conheça, não tô me lembrando de uma, que não seja dentro de algum centro comercial. Perfeito. Tipo shopping, mercado. Não me lembro de uma que eu vi fora desse contexto. Então eu queria saber, primeiro, vocês priorizam isso intencionalmente? 100% está dentro de algum outro negócio ou existe lojas que são de rua somente dry wash? E se você pode abrir a média de faturamento, quanto alguém que vai investir pode esperar, de quanto a quanto? Tá bom, perfeito. Vamos lá. A gente nasceu
né? Vamos lá, a gente nasceu operando forte shopping center. Nós somos a primeira loja a entrar num shopping no Brasil, no Iguatemi, São Paulo. Tudo bem? Entrou logo no arregaço, no melhor de todos. Tem 25 anos, talvez. Então a gente opera muitas lojas em shopping há mais de 20 anos. Tudo bem? Só que a gente também entendeu que assim, o shopping tem a particularidade. Então tem a particularidade da conveniência. Sim. Aquele cliente ele vai para o shopping e aí a gente poderia ficar até amanhã falando da tendência do setor de serviços em shopping. Então a gente acompanha isso. A tendência do setor de serviços em shoppings, em edifícios comerciais, em supermercados, em malls. Então a gente acompanha isso, onde a gente tem o nosso negócio próximo a outros negócios que geram fluxo de clientes para um ecossistema de marcas. Isso facilita a vida, ok? Perfeito. Porém, a gente identificou também uma outra oportunidade, e aí também foi uma inovação da loja de rua. Por quê? A gente identificou que a loja de rua ela é necessária. O mercado está crescendo para a rua, porque a gente sabe que o mercado shopping é um mercado que tem uma certa limitação, ou você tem a particularidade da disponibilidade do ponto, e a rua, em tese, ela é muito mais acessível em muitas regiões do Brasil. Então a gente diversificou o modelo e hoje a gente tem as lojas de rua também. Perfeito. Dentro das lojas de rua, a gente identificou o quê? Que o hábito de consumo do cliente é diferente. Então, o cliente do shopping ele é um cliente de conveniência. Sim. Ele deixa o carro, entre aspas, 1-2 horas, acabou. O cliente da rua é um cliente de relacionamento. O cliente da rua ele deixa o carro lá. O cliente da rua, muitas vezes, ele trabalha na loja. Ele usa a loja de coworking. O cliente da rua ele tem um ticket médio. Essa foi uma descoberta, essa foi uma coisa que a gente descobriu muito, muito bacana. O ticket médio do cliente da rua ele é o dobro do shopping. Olha. Em alguns casos mais que o dobro. Essa me surpreendeu. Porque o mix ele é diferente, o time é diferente. Então a loja de rua não é uma loja no nosso modelo de alto volume, é uma loja de ticket. Uau, cara. É uma loja de alto valor. Porque o cliente se relaciona, ele deixa o carro. Contra-intuitivo isso. Entendeu? Então ele tem uma lógica de negócio oposta a um shopping de alto fluxo, por exemplo, e que também funciona. Tá? Então, hoje a gente está trabalhando o projeto das lojas de rua, como está trabalhando as oportunidades em shopping. E respondendo a tua pergunta, considerando aquela premissa de uma loja de 100 metros quadrados, só para a galera ter referência, tudo bem? Sim. Uma loja de 100 metros quadrados, hoje, ela vai ter um faturamento entre 100 e 120 mil reais aproximadamente, o que pode ser maior. O que pode fazer a diferença numa loja? Aí eu vou contar outro segredo, hein? Mais uma barra de ouro. Olha aí. A gente trabalha com um clube de assinatura. Tem assinatura de lavagem? A gente tem assinatura de lavagem, onde o cliente ele tem uma oferta de valor inacreditável e ele pode lavar o carro dele todos os dias por um único valor. Todo dia? Todo dia, se ele quiser ir para lavar o carro. Todo dia. Todo dia. Então você criou uma receita previsível para o teu franqueado. Exato. Porque o segredo da operação de serviço é receita previsível. Nenhuma operação de serviço pode sobreviver de fluxo. Não dá. Que fera. Não dá. Então, quando você adiciona essa variável, principalmente as nossas lojas, onde você começa a ter para o franqueado a receita previsível, e eu tenho lojas que têm mais de 50% de receita previsível. Uau! Então, pode chover, pode ventar, pode ter luz, pode estar sem luz, e o franqueado está faturando, com ou sem carro. É sensacional. E para fechar com um diamante, o que dá para esperar entre 100 e 120 mil de faturamento a respeito da última linha, o lucro líquido que vai ficar no bolso do cara? A gente trabalha com resultado de 24% a 25%. Senhoras e senhores, Daniel Gamês, o craque das franquias, da estética automotiva, do branding. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Olhando para aquela câmera número 3, manda o recado que você quiser, para quem você quiser. Foi ótimo ter você aqui. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês, contribuir com a prosperidade. Franchising para mim é prosperidade, é você ajudar as pessoas a chegarem num outro patamar, a mudar as vidas, a mudar as famílias. Eu faço isso há mais de 20 anos, muito feliz e
Contem comigo para o que precisarem. Invistam, cresçam, vão para frente. É isso aí, até o próximo RDcast. A sua marca ainda está de fora dessa conversa? Então patrocine o nosso podcast, os nossos espaços de mídia e conecte-se direto com quem está buscando um negócio para empreender e uma marca para acreditar. Vem conosco.